Hoje vamos acompanhar a história de Rude, um tanque que possui a defesa mais alta de todo o mundo, e usa deste poder para explorar labirintos junto ao grupo do herói, com o objetivo de encontrar um tesouro lendário que concede um desejo a quem encontrá-lo, para assim curar a doença de sua amada irmã. Mas certo dia o herói o expulsa do grupo por considerá-lo inútil, e por isso Rude decide retornar à sua cidade natal, mas no caminho ele acaba tendo um encontro inesperado, que revela a verdadeira natureza de suas habilidades inúteis, que na verdade eram incrivelmente poderosas. Então já vai deixando a sua inscrição para receber o segundo episódio e não se esquece de curtir e comentar bastante, para ajudar esse vídeo a chegar cada vez mais longe e batermos a nossa tão sonhada meta de 50 mil inscritos. E passa lá no nosso Insta também, Tio Nezo, para se tornar um ser supremo. Mas bora pro vídeo, onde iniciamos com um grupo que estava em combate contra um golem de pedra, enquanto é dito que os grupos de aventureiros eram formados por várias funções, como atacantes, curandeiros e, claro, tanques, que seriam aqueles que bloqueiam todos os ataques dos inimigos para proteger os membros. Uma posição para quem é forte, mas não chama a atenção a ponto de se tornar um protagonista. Mas esta é a história de como Rude dá a volta por cima. E mais tarde, Rude tem um sonho fofo com sua querida irmãzinha, mas sua colega de grupo Nin o faz voltar à realidade, deixando o garoto decepcionado. Mas a garota manda ele deixar de besteiras e de fazer essas caras estranhas na guild. E aliás, ela achava inacreditável ele pensar tanto em sua irmãzinha, e era óbvio que ele a amava, mas sugere que ele tente gostar de outra coisa, pelo menos uma vez, como por exemplo, um romance. Rude acaba ficando envergonhado e pergunta se ela estava sugerindo que a menina fica envergonhada e diz que ele entendeu tudo errado, mas o garoto diz que ninguém era tão bonita quanto a sua irmãzinha, Manícia, deixando-a embolada. Mas o garoto muda de assunto e diz que não estava pensando em mais nada neste momento, porque afinal sua irmã possuía uma doença incurável e sua única esperança era encontrar o tesouro secreto do labirinto, que concede um desejo a qualquer um, pra assim curá-la. Mas depois de seu desempenho embaraçoso, isso parecia impossível, já que estava se sentindo mal por todos. Mas Nin pede que ele não diga isso, já que fez um ótimo trabalho como tanque e no dia anterior ele não recebeu nenhum ataque, e aquela diminuição de defesa que ele estava recebendo não fazia nenhum sentido, apesar disso estar se tornando rotineiro, sem que ele perceba. O garoto diz que isso o fazia consumir muitas poções e colocava muita carga na garota como curandeira, mas Nin diz que ela só conseguia lutar graças a ele, porque sabia que ele iria protegê-la. E além disso, seu escudo possuía um valor de 9.999 de defesa, a maior de todos os tempos, o tornando um tanque excepcional. Mas a chegada do herói Kiglas chama a atenção de todos. Ele se reúne com Rude e Nin e anuncia a entrada de duas novas integrantes, mas Nin questiona o que estava acontecendo, já que só era permitido entrar em grupos de 6 no labirinto, e se essas duas entrarem, eles se tornariam 7, mas o herói dá risada, porque em breve seriam apenas 6, já que a partir de hoje Rude estava fora do grupo. Todos ficam surpresos e Rude questiona o motivo e o herói começa a humilhá-lo, o chamando de inútil, que apenas perdia grande parte do poder de seu escudo, o que era uma palhaçada, porque deste modo eles não teriam nenhum progresso com um tanque tão inútil como ele. Nem fica bolada porque Rude sempre bloqueou os ataques dos inimigos, mas o herói diz que com certeza as outras duas habilidades com efeitos desconhecidos de Rude estavam causando isto. Nem tenta defender o garoto porque eles não tinham certeza sobre isso, mas o herói já estava decidido a colocar as duas garotas que eram tanques de evasão e podiam lutar enquanto esquivavam dos ataques, ao contrário dele, que só podia se defender e por isso estava fora do grupo. Rude acaba aceitando e caminha pra fora, mas o herói diz que ele ainda não tinha terminado e pega a espada do tanque, porque no dia anterior eles não tiveram lucro, e diz que não
ligava que seu escudo tinha um maior status, porque ele era apenas um tanque incompetente que o desperdiçava. E o herói sai da guild dando risada do garoto, mas duas meninas do grupo dizem que sabiam que ele não era incompetente e desejam sorte a ele. Enquanto Nin estava triste, o garoto pede desculpas a ela que o convidou pro grupo, mas infelizmente ele não foi forte o suficiente, o que ela diz ter sido mentira. Ela questiona se essa seria uma despedida, mas o garoto pede que ela se lembre de quando contou sobre a sua cidade natal, Avancia, porque queria que ela o visitasse, já que pretendia morar junto à sua irmã. Apesar que não iria ficar o tempo todo por lá, a garota fica contente com seu convite, mas se faz de durona e fica ansiosa pelo reencontro deles. E com isso, eles se despedem. E Rude começa a pensar sobre o que faria, já que não conseguia ir sozinho pra Avancia. E se pergunta se Kiglas estava certo sobre suas habilidades estarem reduzindo a absorção de seu escudo, o que seria terrível, mas infelizmente ele não tinha como descobrir, já que não tinha ninguém que poderia avaliar suas habilidades. Mas o garoto acabou ouvindo a conversa de um grupo iniciante que estava em dúvida se seriam capazes de lidar com esse trabalho de escolta até a cidade de Cougars, que ficava entre o lugar atual e Avancia. E por isso, Rude decide se oferecer para ajudá-los de forma gratuita. Mas um garoto pergunta qual seria seu rank, deixando ele nervoso porque ainda estava no F, por passar tanto tempo no labirinto. Mas a garota o reconhece como ex-membro do grupo do herói e eles o aceitam de imediato. Rude até pensa em falar sobre seu rank, mas o contratante acaba chegando e ele perde a oportunidade de falar sobre isso, já que o grupo parte em viagem. E uns dias depois, em uma noite com um nevoeiro, o comerciante pergunta se eles deveriam descansar ali, mas Rude diz que deveriam prosseguir, já que estavam próximos à cidade. E além disso, ele estava com um mau pressentimento, então deviam passar por essa névoa rápido, para chegarem em segurança. Mas ele percebe algo vindo em direção a eles e manda o velhinho parar a carroça e se prepara para o combate, mas da névoa surge uma garota de cabelos brancos que acaba caindo no chão. Rude não sente nenhuma presença maligna e se aproxima dela, que tremia de medo, mas o garoto demonstra sua bondade e pergunta se ela conseguia se levantar, e a garota acaba conseguindo, mas um vento deixa Rude envergonhado ao notar que ela não estava vestindo nada e uma pedra mágica em seu peito faz ele perceber que ela não era humana. Mas o comerciante alerta Rude sobre uma criatura que vinha em sua direção, e o garoto manda a menina se esconder e se prepara para o combate contra a cobra da floresta. O comerciante alerta os aventureiros sobre seu veneno mortal e a cobra os ataca, mas nosso tanque usa sua habilidade de provocar para fazer a cobra focar nele, enquanto os membros do grupo estavam apavorados pelo tanque ter sido golpeado pelo veneno. Mas Rude estava tranquilo, já que tinha uma habilidade que o protegia contra efeito de status. O grupo pergunta o que deviam fazer e o tanque acaba sendo golpeado, enquanto pensava que deste modo todos seriam eliminados. E enquanto estava desacordado, ele se lembra de sua irmã chorando e acorda rapidamente, porque não poderia acabar desta forma, e diz ao grupo que não tinha espada, então eles deveriam atacar a criatura e trabalharem juntos para derrotá-la, e jura como o tanque mais forte que iria bloquear todos os golpes, deixando eles determinados, e graças a isso eles acertam os primeiros golpes, mas a cobra se prepara para o seu ataque mortal, que deixa Rude aflito, porque ele teria que segurar aquilo, já que fugir custaria a vida de alguém. E o nosso tanque consegue segurar o golpe, fazendo o grupo derrotá-la graças à liderança de Rude, que os deixa responsáveis pelo destrinchamento do monstro, enquanto ele ia falar com a garotinha. Ele pergunta se ela estava machucada e ela nega, e ele percebe que ela estava fugindo daquele monstro, e pergunta o que ela iria fazer agora, mas a menina não tinha pra onde ir, e por isso Rude decide convidá-la a se juntar a ele. A menina concorda e ele diz que ela não poderia andar vestida deste jeito, e o comerciante aparece com um vestido fofo pra garota. Rude pergunta se eles realmente poderiam ficar com aquilo, e o homem diz que era um presente pra quem salvou sua vida. E a garotinha vai se trocar toda contente, enquanto o velhinho perguntava se ela poderia ser uma escrava fugitiva, mas Rude sabia que na verdade ela era um homúnculo, que são seres criados para servir
servirem os humanos e não viajavam sozinho, mas ele acreditava que ela devia ter algum motivo para isso. E responde que os comerciantes de pessoas não entrariam em uma floresta tão perigosa, e além disso, ela não estava usando uma coleira, então por enquanto ele iria cuidar dela, o que deixa a menininha muito feliz. Mas o grupo finalmente chega no destino e Rudy se despede deles, que acabam o convidando a se juntar ao grupo, porque gostariam de se aventurar com um tanque tão forte como ele, mas Rudy os agradece e nega a oferta, porque ele estava procurando o tesouro secreto do labirinto, fazendo o grupo se lembrar que este era o tesouro que concede um desejo, além de ter a tecnologia para fazer homúnculos, deixando a garota de cabelos brancos aflita, enquanto eles diziam que não gostavam de homúnculos, porque eles não tinham expressões e apenas trabalhavam de forma desapaixonada, o que era assustador, e apenas eram identificados por sua pedra mágica no peito. Rudy nota que a garota estava desconfortável e interrompe o assunto e se despede do grupo. E continuam a viagem, ele se apresenta para a garota e pergunta seu nome, mas ela fica pensativa e responde que não possuía um nome, e o garoto diz que seria difícil se referir a ela sem um nome e olha para ela que estava com pétalas de Luna Filha nos cabelos e acaba a chamando de Luna, e diz que ela poderia mudar caso não gostasse, mas Luna fica muito feliz com seu novo nome e o agradece. E a noite finalmente chega e Luna nota alguns lobos que tentam atacá-la, mas a garota reage rápido e usa uma faca para eliminá-los, deixando Rudy impressionado, enquanto pensava que Luna era um homúnculo criado ilegalmente e que possuía vontade e emoções próprias, coisa que outros homúnculos não possuíam, e além disso, ela também podia lutar. Ele se lembra que normalmente os homúnculos ilegais eram descartados, mas seu olhar assustado o fazia se lembrar de sua irmã e por isso não podia abandoná-la. Mas Luna interrompe seus pensamentos ao correr até ele pedindo desculpas pela panela, mas Rudy diz que não tinha problema e pergunta se ela não podia ter derrotado aquela cobra já que era tão forte, deixando ela um pouco nervosa, mas ela diz que era melhor com magia e não possuía habilidades de combate corpo a corpo. Rudy fica pensativo e pergunta suas habilidades, e ela diz que tinha uma habilidade que aprimorava a magia e uma de suporte além do avaliar. O garoto diz que eram ótimas habilidades e logo ele percebe que ela tinha o avaliar e vai à loucura, porque esta era uma habilidade extremamente rara e apenas havia uma pessoa no reino vizinho que possuía, mas infelizmente ela faleceu há algum tempo, o que fazia Luna ser a única pessoa no mundo que possuía essa habilidade. A garota diz que não imaginava que ela fosse tão valiosa, e Rudy pede que ela o ajude e use o identificar nele, a deixando feliz por poder ajudá-lo. E além disso, esse era seu antigo trabalho, então não tinha problema, mas para isso ela precisava encostar nele. Rudy permite e a garota diz que ele possuía 4 habilidades, sendo elas provocar, onde ele fazia os monstros concentrarem sua atenção e ataques nele, corpo saudável, que o tornava imune a efeitos de status e aumentava sua cura natural, tornando seu corpo o mais resistente possível. Habilidades que Rudy já conhecia, mas agora vamos às que ele realmente queria conhecer, já que algumas habilidades não eram ativadas a menos que você as compreenda, e estas habilidades seriam conversão de vida, que o permite converter a defesa perdida em energia, sendo assim uma habilidade ofensiva, e por fim o escudo do sacrifício, que o permitia receber o dano de seus companheiros, e ao defendê-los sua resistência e a resistência de seus companheiros eram aumentados, o que o faz perceber que estava recebendo o dano de seu antigo grupo o tempo todo, deixando ele aliviado porque sempre se preocupou com suas habilidades desconhecidas e nunca pensou que isso seria resolvido tão facilmente. Ele agradece Luna, que fica muito feliz, e no dia seguinte eles finalmente chegam no vilarejo, enquanto nosso tanque dizia que foi expulso de seu grupo por possuir habilidades com efeitos desconhecidos, mas na verdade ele possuía as melhores habilidades para proteger seus aliados e agora poderia retornar até sua irmã com a cabeça erguida. Rudy diz pra Luna que esperava que ela gostasse da cidade, que era bem tranquila, mas uma garota interrompe a conversa e corre para abraçar o grandão, enquanto pergunta
perguntava quanto tempo ele iria ficar. E caso fique por um tempo, eles poderiam sair juntos, mas claro que sozinhos. Mas outra garota de armadura chega para tirar a garota de cima dele e Rudy fica feliz por vê-las. E pergunta o que elas faziam ali e a menina ruiva diz que veio comprar um martelo e filha, a garota de armadura, estava patrulhando, mas além disso, ela também foi visitar Manícia, a irmãzinha de Rudy, que fica muito feliz em saber que podia contar com elas e com todos da cidade para cuidar dela enquanto estava fora. Mas a menina ruiva pergunta quem era a garota ao seu lado e Luna fica com medo, mas Rudy a apresenta e diz que estava pensando em cuidar dela por um tempo e a menina ruiva se apresenta como Milena, a garota propaganda do ferreiro. Luna continua tremendo de medo enquanto a outra garota também se apresentava como Philly, a sublíder de vigilância da cidade. E Rudy diz que ela era um pouco tímida, fazendo Luna dar risada da situação. Mas Rudy finalmente chega em casa e pede que ela não faça muito barulho porque sua irmã poderia estar dormindo. Mas ele acaba se deparando com os pratos de tomate que adorava e claro que todos foram feitos por Manícia, que dá as boas-vindas ao seu irmão e, aliás, o seu cabelo fica balançando para um lado e pro outro enquanto ela perguntava quem era a garota ao seu lado. E Rudy diz todo animado que finalmente estava em casa e apresenta a Luna, que encontrou em seu caminho pra cá e que estava passando por algumas coisas, então a convidou pra ficar com eles. Mas o garoto não conseguia parar de pensar o quanto Manícia era fofa e até parecia uma deusa. Manícia cumprimenta Luna e diz que esperava que ela possa se sentir em casa e a garotinha agradece e Manícia manda seu irmão se sentar pra comer, enquanto ela preparava uma segunda porção, deixando Rudy preocupado com ela, que estava doente apesar da garota estar com um olhar confiante, já que estava se sentindo bem, então não teria nenhum problema, mas mesmo assim Rudy se oferece pra ajudá-la. E mesmo relutante, ela acaba concordando e Luna fica curiosa sobre o porquê o cabelo da garota se movia daquela forma. E Rudy explica que aquilo seria uma idiosincrasia física e no caso de Manícia, o seu seria o cabelo que se movia conforme suas emoções. Luna entende e Rudy pergunta se ela descobriu que ele voltaria pra casa graças à sua habilidade e a garota confirma, apesar de ter sido um pressentimento, e por isso fez seus pratos preferidos. Rudy se emociona, mas sua irmãzinha manda ele parar de ser idiota, fazendo Luna perceber que eles eram muito próximos. E depois de cozinhar, eles vão comer, mas Manícia nota que Luna segura a colher de um jeito meio peculiar, fazendo a garota se sentar no chão e pedir desculpas, já que usou colheres poucas vezes, então não sabia como usá-la. Ela se lembra do passado e volta a pedir desculpas e promete acertar na próxima. Mas Manícia vai até ela e diz que ela não precisava se desculpar e ensina a garota a maneira certa de segurá-la, porque iria ensiná-la uma coisa de cada vez. Então ela não precisava se apressar para aprender. Luna se emociona com sua bondade e assim eles vão passando os dias, com Luna aprendendo diversas coisas. Até que certo dia ela prepara o almoço deles, deixando Rudy impressionado que ela aprendeu essas coisas em apenas 3 dias, e sua comida até se comparava com a de Manícia. Ele se pergunta se esta seria a grande habilidade de aprendizado dos homúnculos. E após o almoço, Manícia sugere que Rudy leve Luna para conhecer a cidade e apresentá-la para todos, deixando a garota com medo enquanto Manícia pegava uma outra roupa para ela. Ela até se oferece para ajudá-la a se vestir, já que era meio difícil, mas Luna pede desculpas e diz que podia se vestir sozinha e corre dali. Manícia até se questiona se fez algo de errado, mas Rudy sabia que ela apenas ficou com medo que vissem sua pedra mágica. E mais tarde eles iniciam o passeio e Rudy se encontra com o ferreiro, que pergunta se ele estava na cidade para fazer uma neta com sua filha, mas o garoto nega e chama o ferreiro de Hazio e apresenta Luna ao pai de Milena, que diz que já ouviu falar nela. A garota cumprimenta e Rudy pede que o ferreiro crie uma nova espada para ele, já que a sua antiga foi tirada dele, deixando o ferreiro feliz com o pedido do grande Rudy. Ele diz que iria criar uma espada incrível junto à sua filha, que tinha muito talento, e Rudy o agradece, e o ferreiro sugere que ele a leve até a plantação de monstros, que de forma simplificada seria vegetais que se transformam em monstros, e como a mana os fazia crescer, eles podiam ser cultivados em qualquer lugar. Mas algumas crianças chamam por Rudy e perguntam se esta seria sua namorada, mas Rudy nega e apresenta Luna como sua companheira de viagem, o que não surpreende eles, já que sabiam que Rudy era louco por sua irmãzinha, e sabiam disso porque Philly tinha dito pra eles
deixando Rudy decepcionado. Mas uma velhinha chega e manda os garotos voltarem ao trabalho, fazendo Luna se lembrar do passado de quando era obrigada a trabalhar. E quem se cansasse acabava apanhando. A garota começa a tremer de medo e Rudy apresenta a vovó Gigi, que era a farmacêutica e responsável por fazer os remédios de Manícia. A velhinha diz que era um prazer conhecê-la e diz que ela a fazia se lembrar de como Manícia costumava ser. Rudy concorda e ela diz que queria ter feito mais pra ajudá-la, já que os remédios não resolviam muito seu problema. Mas o garoto estava grato porque Manícia se sentia melhor graças aos seus remédios. Gigi fica feliz por isso e diz a Luna que se ela precisasse de algo poderia ir até a sua loja, já que todos os jovens eram como seus filhos. Luna percebe que ela não era má pessoa e a velhinha convida Rudy e Luna para se juntarem à colheita. Mas alguns soldados ficam impressionados por Rudy ter trazido uma garota para casa e perguntam se ele já tinha esquecido de sua irmãzinha. Mas deixando isso de lado, eles começam a colheita e Luna se diverte muito. E mais tarde eles retornam para casa e Rudy pede desculpas por aquilo, porque como não tinham muito entretenimento por ali, eles se divertiam com o romance alheio. Mas a garota responde que não tinha problemas e Rudy diz que no caso dela, ela era muito bonita, então todos queriam cuidar dela além do normal, deixando a garota envergonhada. Até mesmo Rudy fica envergonhado e muda de assunto e sugere que ela experimente o que colheram. E a garota diz que isso era uma delícia, mas ela fica séria e se lembra de todos que conheceu e diz que estava feliz por ter vindo para uma cidade tão agradável e ficaria feliz se pudesse ficar ali para sempre. Ela segura a mão de Rudy e coloca sobre seu peito e pergunta se ele reconhecia essa coisa, e ele questiona se seria uma pedra mágica. A garota confirma e mostra a pedra e admite que não era humana e sim uma homúnculo de batalha criada na nação vizinha, Brunkels. Ela pede desculpas por não ter contado antes e começa a chorar e explica que não quis contar porque achou que ele iria tirar sua vida se soubesse a verdade, mas ele a resgatou e ela começou a se sentir muito mal por ficar mentindo. Mas Rudy pede desculpas e admite que também estava mentindo, já que naquele dia ele viu sua pedra mágica e sabia que ela era um homúnculo, que desperta a curiosidade da garota sobre o porquê ele a salvou. Mas Rudy revela que antes de vir para a cidade, ele e Manícia viviam nas ruas e seus olhos eram parecidos com os dela naquela época, então não tinha como ignorá-la, e mesmo quando viviam lá, eles nunca se esqueceram da sensação de serem humanos. E pergunta se Luna iria viver como um homúnculo ou como um humano, mas a garota diz que era um homúnculo, então isso não seria realista. Mas Rudy responde que nunca tinha ouvido falar em um homúnculo que não podia se tornar um humano. E além disso, ele sempre entrou em labirintos por um motivo semelhante, já que procurava por um tesouro secreto que pode ou não existir, para que possa curar a doença de Manícia, então os dois estariam perseguindo sombras. Ele estende a mão e pergunta se ela não achava que eles se dariam bem, fazendo Luna admitir que queria viver como uma humana, deixando Rudy feliz, porque agora poderia contar com ela. E a garota o agradece e o chama de mestre, mas Rudy diz que isso soava como um homúnculo. Mas a garota fala que por algum motivo ela queria chamá-lo assim e eles voltam pra casa, onde Luna conta a verdade pra Manícia, já que não queria esconder de quem era próximo dela, e pede desculpas por não ter contado antes, mas Manícia diz que achava que ela era um pouco diferente e pergunta se mesmo assim ela iria continuar sendo sua amiga. Luna confirma e abraça a garota, enquanto Manícia perguntava se Rudy sabia disso, já que ele sempre ajudou aqueles que ninguém ajudava. E no outro dia eles fazem uma faxina em uma mega casa e Rudy pede desculpas a Luna, que responde que não tinha problema, e de qualquer forma essa era uma mansão incrível. E logo em seguida Manícia entra com alguns chás, gerando caos porque todos queriam o chá da garota. E claro que Rudy corre mais que todos, confirmando o que Philly disse sobre ele ser obcecado pela irmã, mas ele pede que ela não fale isso e pergunta como Manícia estava se sentindo, mas a garota diz que estava bem e que ele se preocupava demais, e apesar de estar doente, ela não queria atrapalhá-lo. Mas Rudy diz que ela nunca atrapalhava e um soldado os interrompe, porque queria duelar contra Rudy assim como antigamente. Mas o garoto pergunta se antes ele poderia duelar contra Philly, já que veio em ótima hora. Eles vão pro lado de fora e ele diz que queria testar suas habilidades
habilidades que eram desconhecidas. Em uma simulação, e se lutasse contra ela, ele não iria precisar se conter, e o perdedor seria quem perdesse mais status de defesa. E assim o duelo começa, mas os dois ficam parados, já que nenhum deles enfatizava a velocidade na luta. Mas claro que Philly é a primeira a atacar e Rudy se defende com seu escudão, e pensa que estaria perdido se esse golpe o acertasse. Enquanto Luna estava impressionada com Philly, Manicia explica que eles eram chamados de guardas da cidade, e apesar de serem jovens, eles não foram pra fora da cidade e poucos eram habilidosos em combate como Philly e seu irmão, que eram especiais e deveriam usar suas habilidades em uma cidade maior. E enquanto isso, os guardas torciam por Philly, mas Luna torce por seu mestre e Manicia por seu irmão, que acaba baixando a guarda por pouco tempo, e graças a isso, Philly aproveita essa brecha e causa um arranhão no garoto, que decide aproveitar o dano para usar sua habilidade, e graças a isso ele destrói a defesa da garota com apenas um golpe, deixando todos surpresos. Rudy ajuda a garota a se levantar e agradece pela oportunidade, despertando a curiosidade dela sobre sua habilidade incrível, e o garoto explica que se chamava conversão de vida e permitia converter a defesa perdida em energia, e estava grato porque essa batalha provou que seu poder ofensivo era ótimo. Eles apertam as mãos e Rudy se lembra que até agora ele se concentrou em defender como um tanque, mas de agora em diante podia participar do ataque graças às suas habilidades. Ele pergunta quem seria o próximo, mas todos correm dele, enquanto Manicia dizia que seu irmão era incrível, mas ela se lembra do passado, onde ela sempre chorava enquanto as pessoas comentavam sobre sua doença incurável e que fora abandonada pelos pais que queriam criar apenas Rudy. Mas o garoto não a abandonou e vemos que isso tinha sido um sonho dela, que acorda assustada e se lembra que Rudy sempre cuidou dela e se questiona se ele era realmente feliz, e talvez se não fosse por ela, o seu irmão poderia ter vivido de forma livre. E ao acordar, Rudy encontra sua irmã, que fica feliz em vê-lo, mas logo fica triste e recusa sua ajuda para preparar o café da manhã, enquanto Luna acordava com o cabelo todo bagunçado e ficava surpresa que o café já estava na mesa, fazendo Manicia dar risada, porque Luna claramente não era uma pessoa matinal e além disso, estava com um cabelo incrível. Luna fica envergonhada porque não conseguia fazer nada direito, mas Rudy diz que ela não precisava se preocupar, já que todos se ajudavam, mas Luna diz que sentia que apenas estava recebendo ajuda e só podia ter uma vida normal graças a eles, que estavam a ensinando tudo. Ela até fica curiosa sobre como eles eram tão bem instruídos e pergunta quem tinha os ensinado. E Rudy explica que graças aos nobres que desenvolveram um sistema de aprendiz e mestre para dar uma vida adequada às crianças de rua, eles tiveram a oportunidade de frequentar a academia de cavaleiros, o que infelizmente faz Manicia ter uma péssima recordação de algumas garotas falando que Rudy não podia fazer o que queria por sua culpa. Luna nota ela ficando triste e vamos para as lembranças de Manicia, que dizia que seu irmão era um aluno incrível e todos achavam que ele iria se tornar um cavaleiro, mas Manicia acaba escutando algumas garotas falando que Rudy iria se tornar um aventureiro apenas para curar sua doença, já que não podia fazer o que queria por causa da irmã, o que a fez questionar se sua existência fez seu irmão perder boas oportunidades. Ela acaba ficando triste e Luna entra no quarto e pergunta se ela estava se sentindo bem, mas Manicia diz que estava tudo certo e apenas estava pensando em algumas coisas. Luna segura sua mão porque ela parecia triste e queria animá-la, mas infelizmente não conseguia pensar no que fazer. E Manicia pergunta o que ela faria se soubesse que alguém estava desperdiçando a vida por você, já que ele seria mais feliz seguindo o outro caminho, mas mesmo assim ele desistiu de tudo para viver por você, embora possa ser mais feliz de outra forma, e questiona como ela iria interagir com alguém assim, e Luna responde que não tinha certeza se alguém iria tão longe por ela, mas talvez isso seja o que torne essa pessoa mais feliz, e pergunta se ela estava falando de seu mestre, deixando a menina nervosa. Ela até tenta negar, mas Luna dá risada e pergunta por que ela não tentava falar com ele sobre isso, porque sua maneira de pensar pode ser diferente das outras pessoas, já que ele foi bondoso a ponto de salvar um homúnculo ilegal. Mas Manicia não fazia ideia de como interagir com ele e até tentou manter distância, já que não achava certo
depender tanto de seu irmão, enquanto na verdade sempre quis ser gentil com ele. Mas sua cabeça estava uma bagunça e não fazia ideia do que fazer, e Luna sugere que ela conte tudo o que estava sentindo pra ele, e a habilidade de Manícia é ativada. E ela fica nervosa porque seu irmão estava retornando e ela tenta se acalmar, enquanto Luna dizia que só podíamos adivinhar o que os outros estavam pensando, então seria melhor ela falar com ele. Rudy retorna pra casa e Manícia vai até ele, deixando o garoto preocupado, enquanto ela estava com medo, porque não sabia o que iria fazer se ele estivesse arrependido de ter a salvo. Mas Luna segura sua mão e Manícia toma coragem e pergunta se ele estava feliz com sua vida atual. E Rudy responde que era claro que estava feliz, fazendo ela se questionar como ele podia responder isso, já que ele poderia ser mais feliz seguindo o outro caminho. E ela pergunta o porquê ele a salvou quando foi abandonada, e ele responde que ela o salvou uma vez, porque quando eram pequenos, as crianças o chamavam de assustador, já que era maior, e seu rosto não parecia amigável, mas ela nunca agiu como se estivesse com medo dele, e isso sempre o fez feliz. E não é que ele nunca teve dúvidas quando decidiu morar com ela, mas ele achava que fez a escolha certa, já que adorava o tempo que passava com ela, e era mais feliz quando estavam juntos. Manícia se emociona e pede desculpas, porque presumiu que sabia como ele se sentia, e achou que ele poderia estar infeliz por sua causa e não sabia como interagir com ele. Mas o garoto pede desculpas, porque nunca foi bom com isso, e ela corre pra abraçá-lo, porque é claro que sabia disso, já que o conhecia bem, então deveria ter sido mais forte. Os dois ficam muito felizes e Rudy agradece Luna, porque se não fosse por ela, Manícia iria se preocupar pra sempre. Deixando Luna envergonhada, ela até tenta mudar de assunto, mas alguém bate na porta, e Rudy questiona quem ousava perturbar esse momento feliz, e ao abri-la, ele se depara com Nin, que veio vê-lo já que conseguiu uma folga, deixando Rudy surpreso que o herói Kiglas tinha permitido isso. Mas ela diz que não tinha sido ele, e sim a igreja, porque não fazia mais parte do grupo do herói. E ela diz que depois que Rudy saiu, eles não conseguiram mais limpar nenhum labirinto, e deste modo o grupo do herói foi dissolvido, deixando Rudy surpreso. Ela conta da última batalha e que mal conseguiram dar dano em uma criatura, e além disso, eles estavam perdendo defesa muito rápido. Kiglas até se questionou o que estava diferente de antes e se lembra de Rudy, mas usou sua habilidade Explosão de Vida, que o fez perder 1000 pontos de defesa só por ativá-la. Ele admite que não fazia ideia de que usá-la custava tanto, e desde que Rudy foi embora, suas habilidades ficaram mais fracas e sua defesa estava se esgotando mais rápido. Ele se pergunta se seria por conta de Rudy, mas não queria admitir que estava errado, e consegue cortar o monstro, e diz que apenas precisava usá-la novamente, mas as garotas o avisam que este andar parecia muito perigoso para eles, porque os monstros estavam ressurgindo, já que eles não os eliminavam rápido o suficiente. Mas o herói manda elas ficarem quietas e ordena que Nin os cure, já que não iriam recuar. Ele usa sua habilidade novamente, mas ela falha, e o monstro se levanta e ataca o garoto, que tem sua defesa quebrada, e chora porque isso doía muito. O monstro continua atacando e ele tenta correr, mas leva um soco da criatura e percebe que este seria o seu fim, e até implora por sua vida. Mas uma das garotas consegue o salvar e eles saem do labirinto. E na pousada, Kiglas joga o jornal nas tanques de evasão e reclama delas, porque é claro que tudo seria a culpa delas, que mancharam a sua reputação. Mas Nin diz que ele estava errado e o único culpado seria ele, tanto desta vez quanto da última, que foi imprudente. E além disso, ele tinha parado de treinar e só pensava em encher a cara, já que até agora estava dependendo da explosão de vida, porque imaginou que seria o suficiente para enfrentar o labirinto. E isso deve ter funcionado até agora, porque Rudy estava por perto, e agora que ele tinha ido embora, Kiglas percebeu como sua habilidade funcionava, porque ao aprimorar sua habilidade física, ele perdia boa parte da defesa. E daquela vez, quando Rudy perdeu a defesa, ele liberou a maior explosão de vida que já tinha lançado, então certamente a habilidade desconhecida de Rudy deve ter o permitido tratar a defesa dos outros como se fosse sua. E assim, Kiglas foi empurrando o custo da habilidade para Rudy, já que sua defesa era a mais poderosa, mas Kiglas insiste que tudo era mérito seu, e perder um
tanque não deveria estragar tantas coisas, já que ele era o herói. Mas Nin não se importa, já que estava saindo do grupo junto a todas as garotas, deixando ele indignado. O que Rude diz ter sido um horror, mas agora ele sabia sobre sua habilidade e sentia muito pelo que fez. Mas Nin diz que eles também eram responsáveis por não descobrirem isso e pede desculpa porque não sabia que ele estava aguentando o dano de todos. Mas Rude diz que o mesmo servia para ele e deveria ter descoberto sobre suas habilidades antes. E Nin fica feliz porque era melhor eles pararem de falar sobre isso, já que não adiantava nada falar sobre o passado, fazendo Rude pensar que ela sempre foi rápida em mudar de atitude. E assim Nin conhece Manícia e Luna e diz que elas se veriam bastante, já que estava planejando passar um tempo por ali. Rude fica surpreso e a garota bolada e pergunta se ele queria que ela fosse embora, mas ele diz que não era isso e na verdade não tinham pousadas adequadas, então geralmente os aventureiros ficavam em casas vazias. Nin pergunta o que iria fazer e Manícia sugere que ela fique com eles e até poderia ficar em seu quarto, mas Rude se aproxima e diz que Nin era a filha de um duque e uma nobre, além de uma santa, deixando a garota irritada porque ele não precisava falar essas coisas. Ela aceita a oferta de Manícia e Rude fica preocupado porque a igreja poderia apagá-los por oferecer instalações inadequadas para uma santa, e por isso ele deixa ela ficar em seu quarto enquanto ele dormia no sofá. Mas a garota diz que não ligava de dormir com ele e Rude manda ela parar de fingir e Nin dá risada, apesar de admitir que não era uma piada, ficando envergonhada. Rude também fica envergonhado e o clima é quebrado por Philly, que vem avisá-lo sobre uma criatura estranha no pomar. Rude a segue e dá de cara com algo que parecia um lobo, mas estava coberto por um miasma e Nin usa uma habilidade para dissipá-lo, revelando um lobo enorme que Rude diz ter uma estrutura biológica diferente dos monstros que já encontrou, e talvez sua essência mágica tenha tomado conta dele. O pai de Philly até tenta atacá-lo, mas o monstro dá uma rabada nele e vai em direção aos cavaleiros, mas Rude usa sua habilidade provocar e faz o monstro focar nele, e pede que Luna e Nin foquem suas magias de cura nele. O monstro volta a atacá-lo, e Rude manda todos atacarem enquanto ele atraía os ataques, mas o lobo ataca todos e Rude sofre o dano deles, e as garotas usam a habilidade de cura, e Rude manda todos atacarem sem medo, já que sua habilidade permitia suportar o dano causado às outras defesas, e graças a isso todos atacam o monstro enquanto Rude sofria seus danos. O monstro tenta fugir, mas Luna usa uma barreira de pedra e Rude decide usar os 20.000 pontos de dano que sofreu para atacá-lo, e graças a isso ele derrota o monstro, apesar de ter causado mais dano do que a criatura. Mas todos estavam felizes porque graças a Rude eles não tiveram vítimas fatais. E depois da batalha é dito que esse lobo era uma criatura de rank C, apesar de ter a força de um rank A. Eles reúnem os espólios e Rude nota 2 pedras mágicas, o que era estranho, já que todas as criaturas que usavam magia tinham apenas uma pedra, e além disso essas pedras eram iguais às que eram usadas para criarem homúnculos, fazendo Nin perceber que alguém deve ter forçado a pedra mágica de um homúnculo no monstro, que parecia ter sido costurado, então talvez alguém tenha criado esse monstro, apesar de criar homúnculos para lutarem ser proibido. Mas mesmo assim ainda tinham muitos interesses nisso, já que tinham fábricas nas nações vizinhas que empregavam apenas homúnculos. Mas Rude sabia que isso tinha sido criado com algum propósito além da curiosidade, e por isso deveriam relatar o ocorrido ao Senhor das Terras, já que este ataque de um monstro com 2 pedras mágicas foi o prenúncio dos eventos futuros. Rude começa o dia lendo o jornal e nota que não tinha nenhuma matéria sobre outros monstros com 2 pedras mágicas, e Manícia se junta a ele sentando em seu colo e pedindo que ele leia o jornal para ela, fazendo Rude ficar envergonhado. Mas claro que ele não resiste à sua fofura e fala sobre os diversos labirintos que vêm surgindo, e até pensa na possibilidade de um labirinto em Avância, e se recorda de alguns moradores falando que se isso ocorresse poderia revitalizar essa área, e continua lendo até uma matéria sobre o herói Kiglas, e Manícia diz que Nin não gostava dele, porque sempre zombou de Rude, mas o garoto responde que Nin tinha muitos sentimentos pessoais sobre o assunto, fazendo Manícia ficar surpresa por seu irmão ter notado que Nin gostava dele, e questiona se ele fingia que não gostava dela
por conta de sua doença. E Rude responde que talvez seja um pouco disso, mas o problema seria ele, que é uma pessoa fraca, e quando entrava nesse tipo de relacionamento, acabava se apegando, e isso impedia dele invadir labirintos. E como era muito desajeitado, ele não iria conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas Malicia acredita que ele sairia bem e pede que mesmo quando ele encontre alguém especial, ele não deixe de se preocupar com ela, e Rude concorda e eles se abraçam. E mais tarde, Finn reúne alguns guerreiros para derrotarem um Kong camaleão que foi visto recentemente, o que era estranho já que eles moravam distante dali, então precisavam derrotá-lo para investigar o motivo de seu aparecimento, apesar de provavelmente ele ter vindo de um labirinto. E enquanto falava, Nin notava a espada nova de Rude, que explica que foi feita por uma dupla de ferreiros habilidosos que por si só já era impressionante, mas também possuía habilidade encanto, onde a mana da pedra mágica podia ser alterada com base no elemento e usada para encantar a lâmina, e seria muito útil já que ele podia usar todos os elementos, mas não era forte o suficiente para serem usados como ataque. Mas se direcionar ao cristal, a lâmina se transforma como uma espada de fogo, e com isso ele podia usá-la para atingir os pontos fracos de cada monstro, deixando as meninas impressionadas. Mas um guerreiro de rank C diz que essa espada era um tesouro que estava sendo desperdiçada com um rank F, e pergunta por que um velhote como ele não vai para casa descansar. Luna fica revoltada e pergunta quem ele achava que era, e questiona se Rude não iria dizer nada, mas o garoto pede que ela tenha calma, porque preferia ser subestimado a ser superestimado. A garota entende, apesar de continuar bolada. Ele diz que as pessoas o subestimavam porque ele ainda não tinha atualizado seu rank na guild, quando na verdade ele era forte o suficiente para ser nomeado santo por um cavaleiro. Deixando o guerreiro sem acreditar nisso, ele até pergunta se seria verdade e Nin confirma, apesar de Rude ter recusado sua oferta. E Rude explica que quando seu rank era alto, a guild o convocava de tempos em tempos, e pensa que só se tornou um aventureiro para curar a doença de Malicia. Mas eles acabam sendo interrompidos pelo Kong, que salta e ataca Finn, que consegue se defender e contra-atacá-lo. Rude se põe à frente para segurar os golpes enquanto os outros causavam dano ao monstro, mas Rude nota que algo estava estranho, já que aquele monstro estava agindo como se fosse um tanque, e Rude estava certo, já que acabam surgindo mais dois Kongs que o cercam. Todos ficam apavorados e Finn começa a se sentir insegura porque não sabia como lidar com isso, mas Rude chama sua atenção, já que como líder a sua atitude iria se espalhar para os outros, fazendo a garota ficar confiante, e diz que seria melhor eles se reunirem enquanto Rude provocava os três monstros. O guerreiro fica preocupado com ele, mas Rude estava confiante porque isso não seria o suficiente para derrotá-lo. Luna usa sua magia para cortar o primeiro Kong e deixa o grupo do guerreiro lidar com aquele, enquanto Rude defendia o golpe do segundo e se lembra que eles eram fracos contra fogo, e por isso usa sua lâmina em chamas para dar um dano nele, para que o grupo de Finn o elimine, e o último ataca Rude incansavelmente, mas acaba sendo atacado por Luna e Nin, e Rude dá o golpe final. E todos comemoram a vitória, e o guerreiro se desculpa com Rude por zombar dele, já que ele deveria ser forte por não ter recuado em uma situação dessas. E Rude responde que como tanque não poderia recuar e entendia que os ranks eram um indicador de habilidades, mas a conversa deles acaba sendo interrompida, já que os monstros acabam decompondo e chamam a atenção de todas, porque isso só ocorria em monstros de labirinto, e Nin acaba encontrando a entrada de um labirinto em Avancia. E durante a noite todos comemoram porque um labirinto iria trazer o desenvolvimento de Avancia. Luna fica impressionada com a comemoração, e Malicia explica que isso iria resolver o problema de declínio populacional da cidade. E Luna pergunta a Rude se era uma boa notícia, e mesmo relutante ele responde que achava que sim, mas um cavaleiro veio chamar Malicia para beber, deixando Rude bolado, e se ele queria beber, ele iria acompanhá-lo com um olhar de fúria. Enquanto isso, Nin ia até Luna, que estava preocupada porque Rude não parecia feliz, e Nin explica que os labirintos também tinham seu lado negativo e ele devia estar preocupado, já que eles vêm com diversos problemas, como por exemplo, se os monstros não forem derrotados, eles deixam o labirinto como aqueles Kongs e se tornam apenas uma ameaça aos moradores próximos, e acabam tendo que encontrar alguém para exterminá-los, como fizeram desta vez. Mas isso traz mais problemas, já que qualquer um pode se tornar um aventureiro, até mesmo as piores pessoas, e não era incomum
comum que os aventureiros virem stalkers de mocinhas bonitas da redondeza e poderiam atacar ela e Manícia. Luna pergunta como os aventureiros deviam se organizar e Rude diz que seria com clãs, que eram organizações de vários grupos, e os aventureiros que faziam parte eram oficialmente reconhecidos pelas nações e eram responsáveis pela defesa da cidade, como os cavaleiros, e cidades inteiras poderiam cair sem os clãs, e Avancia em particular tinha poucos combatentes, então sem um clã seria possível que os aventureiros que vierem tentem fazer o que quisessem, e fica preocupado que algo aconteça com Manícia, mas Nin manda ele parar de fazer essa cara porque iria ajudá-lo. Mas todo esse papo sério é quebrado por Philly, que encheu a cara e vem atrás de Rude. E uma semana depois vemos Rude parando algumas brigas dos aventureiros. Ele continua caminhando com Nin, que estava surpresa com a quantidade de pessoas que vieram em pouco tempo, enquanto todos na cidade agradeciam Rude. Mas ele acaba tendo que correr porque outra briga se iniciou. Ele pede que os dois homens parem com isso, mas eles insistem porque estavam decidindo qual clã iria ficar em Avancia, mas Rude diz que se eles forem continuar causando problemas, eles não iriam precisar de nenhum dos dois, então deveriam ir embora. E um aventureiro parte pra cima de Rude e o manda mostrar respeito, mas Rude segura seu punho e Nin manda eles pararem de besteira, porque ao contrário de Rude, ela não iria ser branda, e Rude diz que nesta cidade eles tinham suas próprias regras, e se pretendiam lutar, então ele iria enfrentá-los, deixando os dois aventureiros com medo. Eles até pedem desculpas e chamam Rude pra participarem de seus clãs, mas claro que ele acaba negando. Eles vão embora e Rude os observa e pensa que apostava que não poderia sair da cidade por enquanto, e que uma vez sonhou em se juntar a um clã que funcionasse como uma família de aventureiros. Mas um homem vai até Rude e chama porque Vilde, o pai de Philly, estava o procurando. Rude fica surpreso e se encontra com ele, que diz que o Lorde das Terras entrou em contato sobre a situação da cidade e o mandou escolher entre duas opções, onde na primeira Rude cria um clã e se torna o líder. E o garoto acha isso meio repentino, mas Vilde diz que na verdade as pessoas vêm o elogiando há algum tempo, já que era jovem e habilidoso. Rude agradece os elogios, mas tinha que curar a doença de Manícia, então não podia se dar ao luxo de aceitar esse cargo. Vilde compreende e diz que este era o desejo dos habitantes, já que não queriam convidar um forasteiro e por isso queriam que ele fizesse mesmo sendo inexperiente. Rude pensa que estava grato por tudo isso, e se a doença de Manícia for curada, ele gostaria de viver uma vida tranquila nesta cidade e também gostaria de ajudar a cidade, mas Vilde diz que então restava a segunda opção, que seria destruir o labirinto, mas Rude diz que isso iria prejudicar o desenvolvimento da cidade, e Vilde diz que com vários labirintos surgindo pelo país, eles não podiam se dar ao luxo de gerenciar todos eles, então não poderiam deixar mais labirintos mal gerenciados abertos. E se ele não puder formar um clã, eles gostariam que Rude se juntasse ao grupo que está explorando o local e destruísse o labirinto. E detestava ter que fazer isso, mas gostaria que Rude fizesse uma escolha de se tornar um líder do clã e administrar a cidade e o labirinto, ou destruí-lo, fazendo Rude ficar pensativo. E enquanto caminhava pela cidade, ele acaba notando outra confusão, mas desta vez as pessoas o mandam não se meter, já que era apenas um aventureiro, o fazendo se questionar se a única maneira de controlar a situação seria com um clã, mas Luna o encontra e diz que Manícia não estava se sentindo bem, e Rude volta pra casa preocupado e pergunta a Gigi como ela estava, e a velhinha diz que estava tudo bem e só estava se sentindo um pouco mal como sempre, e Manícia diz que ele se preocupava demais e pergunta sobre a cidade, e Rude responde que ela não precisava se preocupar com isso e deveria descansar, e assim a garota acaba adormecendo. Enquanto Rude pensava que se ele se tornasse o líder do clã, não poderia sair de Avancia por muito tempo e não poderia mais visitar vários labirintos, e não sabia se algum dia encontraria o tesouro secreto que concede desejos, mas se ficasse na cidade, Manícia jamais seria curada, e chama por Nin e Luna. Eles vão até a cozinha e ele conta sobre a conversa com Vilde, que iria destruir o labirinto e gostaria que elas o ajudassem, e Nin questiona se ele tinha certeza, já que a cidade perderia a oportunidade de se desenvolver, e Rude diz que se tivesse que escolher entre Manícia e a cidade, ele escolheria Manícia, e Luna pergunta se ele teria que ficar na cidade caso se torne o líder de clã, e Rude responde que provavelmente teria que ficar até as coisas se acalmarem, e Luna questiona
questiona se ele aceitaria ser o líder e se não poderia escolher alguém para representá-lo e liderar a cidade em seu lugar. E Rudy diz que mesmo se isso fosse possível, ele não poderia forçar alguém a fazer isso. Mas Luna se oferece porque gostava dessa cidade que tem sido tão gentil com ela, e assim como ele a ajudou, ela gostaria de ajudá-lo. Rudy fica inseguro e nem questiona se ele iria esconder seus sentimentos novamente e diz que iria apoiar Luna, já que afinal planejou deixar de ser uma santa, então iria se juntar ao seu clã para ajudá-la. Rudy pergunta por que ela faria isso por ele, e ela responde que as pessoas eram gratas a ele, que sempre estava ajudando e protegendo a todos, e não era estranho querer ajudá-lo de vez em quando, e Luna diz que ela estava certa. E Rudy pergunta se ela tinha certeza e Nin confirma, então era melhor ele parar de parecer tão infeliz, já que devia fazer o que quisesse. E Manícia vem junto a Gigi e diz que não era mais a pessoa que ele tinha que proteger o tempo todo, e como Luna, ela também amava essa cidade, e se tiver uma maneira dele protegê-los, ela gostaria que ele fizesse, e aliás, ela já estava se sentindo bem. Mas Rudy nota suas pernas tremendo e pensa que duvidava disso, mas depois de ver seus esforços, ele decide retirar o que disse, e segura Manícia no colo, porque iria proteger Manícia e a cidade, e queria a ajuda de Nin e Luna para isso. Rudy pensa que para realizar seu sonho, ele teria que conquistar o labirinto, e se lembra de sua promessa de salvar Manícia e a cidade, e para isso ele teria que formar um clã, mas Rudy acaba sendo convocado pelos aventureiros que estavam explorando o labirinto, e fica surpreso, já que nunca imaginou que seriam seus antigos companheiros de grupo. E ao chegar na tenda, ele se apresenta novamente como Lilia e sua irmã gêmea Lily, além do novo membro, o cavaleiro da igreja Sugol, que entendia que deveria ser difícil para Rudy, mas precisavam discutir os detalhes dentro da tenda. E ao abri-la, nós vemos Kiglas todo arrebentado. Ele cumprimenta Rudy e Nin, que questiona como ele tinha coragem de encontrar Rudy depois do que tinha feito. E Rudy a agradece, mas pede que ela tenha calma porque ele já estava bem, e pede que Kiglas se explique, e o herói diz que eles encontraram um guardião autoconsciente, deixando Rudy surpreso, já que nunca conseguiram falar com os guardiões que encontravam, mesmo quando eram humanoides. E Kiglas diz que ele deve estar vendo como ele terminou, e por isso Rudy deveria explorar o labirinto para concluir a missão. Mas claro que enquanto ele estivesse desse jeito, e Lily diz que na verdade, fazer com que Rudy continue de onde eles pararam seria a maneira dele pedir desculpas, e Kiglas pede que ela não fale isso, e fica envergonhado. Quem diria que o herói não ia ser vacilão até o final, né? Mas voltando, Kiglas deixa isso de lado, já que afinal Rudy precisava do tesouro secreto para curar sua irmã, e admite que agora entendia o que estava o permitindo lutar, e pergunta se ele iria ou não, e Rudy pede que ele o deixe fazer isso, e iria pedir seus companheiros emprestados, e enquanto ele saía, Kiglas pede desculpas por tudo que tinha feito e pede que ele não seja eliminado, e Rudy o agradece e promete que derrotaria o guardião. E com o grupo completo, Rudy entra no labirinto. Nin explica pra Luna sobre o círculo de teleporte, que os mandava pro primeiro andar, deixando a garota impressionada, já que era enorme e possuía um sol, que Rudy explica que não se movia, então devia tomar cuidado pra ele não fazê-la perder a noção de tempo, já que o espaço dentro do labirinto era deformado e coisas que seriam impossíveis se tornavam possíveis ali dentro, e o círculo mágico desaparece. Luna pergunta se não poderiam usar o círculo de teleporte para sair novamente, e Rudy explica que para saírem teriam que encontrar um novo círculo. E Nin diz que ela não precisava se preocupar, já que Lily tinha uma habilidade de caminhada na masmorra, que a permitia andar pelos andares que já visitou e podia teleportar até 6 pessoas juntas. E também tinha um feitiço semelhante que servia para fuga. Ela mostra para Luna que consegue copiá-lo, deixando todos impressionados, enquanto Rudy pensava que esse deveria ser uma habilidade do homúnculo de batalha. Mas 3 Kongs camaleões acabam surgindo, e Rudy organiza a formação para que possam derrotá-lo sem nenhuma dificuldade. E enquanto isso, o guardião observava o Rudy e seu grupo, que chegam no 5º andar, onde ele tinha sido visto pela última vez, mas eles encontram apenas algumas criaturas que eram mais rápidas que o normal, e Rudy decide ignorá-los para procurar o círculo mágico, já que seria melhor guardar energia pro guardião, que julga ser uma ótima decisão, e assim eles continuam até o 9º andar, onde Rudy agradece todos
por ajudá-lo em seu objetivo egoísta e Lily pede que ele não se preocupe, já que afinal, ele estava fazendo isso por sua irmã e eles entendiam como a família era importante e Nin diz que ele não devia estar os agradecendo. Pelo menos não ainda, porque o verdadeiro desafio estava por vir. Eles entram no círculo de teleporte e chegam no 10º andar, onde o guardião dava as boas-vindas ao seu labirinto. E admite que estava impressionado e nunca pensou que encontraria aventureiros tão poderosos. E se apresenta como o guardião Marius. Rude pergunta por que ele estava no 10º andar, já que tinham o visto no 5º, e Marius admite que eles eram tão fortes que decidiu esperá-los no 10º andar, para que não precisasse se conter, já que este seria o seu domínio e em breve iriam ver sua força total. Ele ataca Rude, que pergunta como ele podia ser tão forte ao ponto de sentir que seus braços seriam arrancados. E Marius fica impressionado por ele ter bloqueado o golpe e Rude tenta falar com ele, porque não vieram brigar e sim conversar, mas o guardião prepara um golpe, já que era assim que os homens conversavam, fazendo Rude perceber que perderia a vida se abaixasse a guarda. Eles entram em formação e começam os ataques, deixando ele impressionado, e o guardião decide lutar com tudo e se torna um verdadeiro monstro. Ele aconselha que o grupo fuja para não perder a vida e se torna um esqueleto enorme, mas Rude estava decidido, já que não podia voltar atrás e precisava vencê-lo, e admite que seus golpes eram muito pesados enquanto as meninas o atacavam. E Sugou e Rude revezavam, chamando a atenção do monstro. O cavaleiro segura o primeiro dano, que era impressionante, e poderia eliminar qualquer um se acertasse diretamente. Rude pede que todos tomem cuidado e volta a provocar o monstro, e se lembra do plano e que não iriam conseguir evitar uma luta longa, e como seria uma batalha de resistência, eles teriam chance graças a Rude e o escudo do sacrifício, que foca todo o dano nele, e com a conversão de vida ele iria transformar todo aquele dano recebido em uma força incrível, e teriam que suportar uma longa batalha para confiar tudo nesse ataque. Lily aceita os efeitos da longa batalha e Luna fica preocupada, mas Nin pede que ela tenha calma, já que sabia que era difícil ficar na retaguarda, só podendo os observar, mas se eles continuassem em pé, a linha de frente iria se manter bem, e cabe a elas serem pacientes e suportar isso. Luna entende e cura Sugou e Rude, que nota que a criatura devia estar cansada e que já absorveu 30.000 pontos de dano. Ele se prepara para atacar o esqueleto pelas costas, mas o monstro gira a cabeça e ataca Rude, que não podia se defender, mas Luna consegue usar uma magia para desviar seu golpe, dando a oportunidade de Rude usar a conversão de vida. Ele o acerta com todo aquele dano, mas o esqueleto continua em pé, deixando o grupo aflito, mas Rude nota que ele tinha sido afetado e apenas precisava acertar mais uma vez, mas o monstro prepara um novo golpe de pedra, que eles resistem, apesar de Lily ter caído e Sugou também ter sido golpeado. Rude corre até ele, que dizia que podia continuar lutando enquanto tremia, fazendo Rude se questionar se estava disposto a expor os outros ao perigo por seu objetivo, e pensa que não poderia arriscar a vida deles por sua causa, e por isso decide que eles iriam se retirar. Mas Nin pergunta o que ele tinha dito e Rude diz que como líder de grupo ele tinha que fazer a escolha certa, mas Nin questiona se ele realmente estava desistindo de seu sonho depois de chegar até ali, e o lembra que tinha dito para ele fazer o que quisesse. Sugou diz que ele deu essa ordem após o ver, mas ele já estava ali e estava preparado para lutar até perder a vida, e Nin pede que ele não diga algo tão patético, porque eles não podiam fugir. O monstro volta a golpeá-lo e Rude pensa que queria salvar Manícia e pede que eles o ajudem, e as gêmeas se fundem em um jeito bem diferenciado, se tornando Liliali, que era muito ágil. Todos dão o seu máximo e Rude estava decidido, porque dessa vez iria conseguir. A defesa de Sugou se quebra e Rude parte pra cima do monstro, usando a conversão de vida, mas ele continua em pé e volta a golpeá-lo. Rude percebe que seu escudo iria se quebrar se ele recebesse esse ataque, mas decide aguentar para que possa transformar o último dano que recebesse em força, e graças a isso ele usa um ataque poderoso que faz o céu se abrir e Marius dá risada, porque isso foi tão divertido que ele nem conseguia se mexer, então podiam fazer o que quisessem com ele. Rude fica sem entender nada, mas isso significava que tinha acabado. Marius confirma, mas diz que só iria terminar quando eles acabassem com ele. Mas Rude diz que veio conversar e pergunta se ele tinha o tesouro secreto do labirinto que concedia qualquer desejo, e Marius entrega uma pedra pra ele e diz que ela era capaz de fazer milagres e apenas precisava infundi-la com mana pra fazer o desejo, e depois de usá-la
usá-la, ela iria se quebrar, então devia usar com sabedoria. E como isso era tudo que ele queria, já poderiam acabar com ele, mas Rude queria evitar a destruição do labirinto, já que tinha uma cidade perto dali, e por isso queria que ele continuasse governando o labirinto como seu guardião. Marius percebe que ele queria trabalhar em conjunto e sorri ao concordar, já que ele gostava de adversários fortes e queria enfrentá-lo novamente, algo que Rude preferia evitar. E mais tarde, Rude se encontra com Manícia, que nota que ele estava acabado, mas o garoto a entrega a pedra e ela fica toda nervosa, porque não podia aceitar isso e ele deveria usar pra si mesmo, mas Rude diz que mesmo se usasse, o final seria o mesmo, então ela devia usá-la. Manícia se emociona e pede a Pedra dos Milagres que conceda o seu maior desejo, e a pedra brilha forte e acaba se quebrando, e Rude pergunta como ela se sentia e a garota dá alguns pulinhos e nota que se sentia com um pouco mais de energia e começa a rodar, já que antes ficava com falta de ar rapidamente ao se mover dessa forma, mas agora sentia que podia ficar assim pra sempre. E Rude a abraça e se emociona porque nunca tinha visto Manícia desse jeito e pensa que se continuar se aventurando, um dia ele seria capaz de curá-la completamente. E admite que imaginou que ela não estaria mais viva, mas agora ela estava bem e ele tinha certeza que tudo que fez não foi um erro. Manícia o agradece e Rude começa a chorar. E bora de pós-crédito, onde Marius visita Rude na vila e dá os parabéns porque a partir de hoje Rude era o novo guardião do labirinto, deixando ele confuso. A Vância se torna movimentada e Rude fica preocupado porque teria que intermediar muitas brigas, mas Boo e Girly chegam e Rude diz que tinha algo a pedir pra eles, já que administrar a cidade sozinho estava complicado. E mais tarde, o Rude se encontra com o Nin, que tava comendo uma baratinha no espeto. Todo mundo censurou essa cena, gente, mas bora continuar. E diz que não estava surpresa com a alta quantidade de pessoas, já que nesse labirinto tinham Feudalsaurus, que davam ótimos materiais para poções e armas, então com certeza teriam que recrutar mais pessoas para ajudar a gerenciar o clã. Rude concorda com ela, já que até mesmo Manícia estava os ajudando e até pediu a ajuda de Lilia, mas infelizmente ela não sabia como ensinar outra pessoa e sugeriu que ele tente formar uma aliança com outros clãs. E nesse caso seria melhor uma aliança igualitária, porque se ele tivesse que responder a eles, iria arruinar o objetivo de estabelecer um novo clã na cidade. Mas só iriam aceitar se ele tivesse algum benefício a oferecer a eles. Mas Rude só podia oferecer força de combate e tudo que disse a todos é que expulsaram o guardião do labirinto para protegerem Marius. Mas isso significava que eles precisavam de alguém para liderar o gerenciamento do clã, porque Rude tem feito tudo que pôde. E Nin diz que nesse ritmo eles iriam se tornar um grande clã rapidamente, mais rápido do que ela tinha imaginado. E fica um pouco desapontada, porque desse jeito eles teriam menos tempo sozinhos, deixando Rude envergonhado, e ela diz que se ele tivesse dificuldade de encontrar pessoas para os ajudarem, ele poderia a usar para promover o clã. Mas Rude responde que jamais faria isso, e além disso, ela também não iria gostar. Nin fica feliz, e Mario interrompe os dois porque queria que Rude administrasse o labirinto, mas Rude o lembra que já tinha negado porque estava ocupado, e por conta disso, Marius decide se tornar um membro do clã, pra parar com as brigas e deixá-lo livre. Mas Rude questiona se ele não tinha rancor dos humanos, e Marius responde que não tinha nenhum, e por isso queria ajudá-lo, enquanto Rude administrava o labirinto. Rude acaba permitindo que ele se torne um membro do clã e pergunta como seria administrar o labirinto, e Marius o leva pro labirinto. Eles usam uma outra entrada e ele explica que aquele lago exibiu o que acontecia dentro dele, e era usado para colocar monstros e alterar as construções, e na verdade até parecia um RPG, porque cada monstro tinha um custo de pontos, que eram obtidos com o tempo e também ao dar dano na defesa dos aventureiros. Então quanto maior o dano, mais pontos eles ganhavam. Rude pede que ele mostre como funciona e Marius invoca um Goblin no labirinto, porque atualmente só podiam replicar Goblins, Orcs e Kongs camaleões, além dos Feudalsaurus, e os monstros só podiam ser replicados a partir da origem adquirida pela criação, e se criarem confiança com os monstros, eles poderão ajudá-lo em seu momento de necessidade. E Rude fica surpreso, porque não imaginou que os monstros gostavam de pessoas, enquanto Marius mudava de tela, onde tinham a criatura que custava 1
milhão de pontos e não poderia ser invocada, mas ao lado tinha uma opção que funcionava como um gacha, e ao gastar uma certa quantidade de pontos, você podia criar um monstro aleatório. Rudy experimenta e consegue criar um slime que se apega imediatamente a ele, e agora seria possível invocar slimes no labirinto. E com o tempo eles poderiam chegar aos monstros de Rank S, já que a maioria dos aventureiros vieram por conta dos Fideossauros. Mas em breve seus materiais se tornariam abundantes, então a atividade dos aventureiros iria se estabilizar. E graças a isso, eles poderão manter um número constante de aventureiros, além de ajudá-lo a gerenciar o clã, mas o slime dá uma cabeçada nele, e eles ganham 1000 pontos, deixando Marius empolgado porque esse poderia ser um slime raro. Rudy agradece o slime que o deu uma ótima ideia e diz a Marius que iria assumir o labirinto, mas não imediatamente, já que precisavam pensar que tipo de labirinto atrairia mais aventureiros, e pergunta o que deveria fazer com o slime, e Marius sugere que ele o leve pra casa. E assim ele faz, e as garotas se derretem com sua fofura. E Manícia pergunta qual seria o nome dele, e Luna lembra que ele colocou o nome nela muito rápido, e pergunta se ele não pensou muito sobre isso, e Rudy fica nervoso, e diz que pensou bastante pra escolher algo bonito, deixando Luna bolada, mas logo ele muda de assunto e decide chamar o slime de Lime. E enquanto isso, os dois maiores clãs, os Presas do Dragão Negro e o Garra do Tigre Branco, recebiam a oferta de aliança com o novo clã de Avancia. Um dos conselheiros sugere que o líder negue, mas os dois líderes achavam Rudy interessante e decidem enviar um convite para ele do baile que seria realizado pelos dois grandes. E alguns dias depois, Rudy e seu clã chegam em Keldea, acompanhados por Lily e Lilia. E ao olhar para as duas bandeiras, Rudy se lembra de quando recebeu o convite do baile e disse a todos que eles rejeitaram o pedido de formar uma aliança, mas poderiam considerar a possibilidade de se servirem sob o comando deles, além de exigirem a Nin em troca da cooperação, já que ela era uma santa famosa. Nin pergunta o que Rudy iria fazer e se iria trocá-la, mas ele responde que se ela quisesse ir, ele não poderia impedi-la. E ela pergunta o que ele faria se ela pedisse pra impedi-la, e ele responde que era óbvio que iria impedi-la, e por isso ela pede que ele não a deixe ir, porque não queria fazer parte de outro clã, e Rudy concorda, mas ainda pretendia ir ao baile, mesmo sabendo que estaria em território inimigo. Cara, eu confesso que essa partezinha aqui deu um trava-língua, e eu não sei se ficou confuso também, mas voltando. Mas ele não poderia perder a oportunidade de falar com os representantes dos dois maiores clãs. Nin concorda e Marius fica pensativo porque tinha algo que não era muito importante, e diz a todos que naquela cidade possuía um guardião autoconsciente assim como ele, o que gera um certo frenesi porque era óbvio que isso era importante. Rudy pensa que se invadisse o labirinto poderia adquirir outra daquelas pedras mágicas e talvez consiga curar completamente a doença de Manícia, mas Nin avisa que até mesmo os dois maiores clãs só conseguiram chegar no andar 50, mas Rudy acreditava no poder de todos que vem treinando bastante, além de poderem contar com o poder de fogo de Marius. Então iriam fazer um grupo para invadir o labirinto e pedir a ajuda aos clãs. E apesar de ser difícil, ele estava decidido a formar a aliança e conseguir o tesouro secreto do labirinto. E no presente ele fica impressionado com o vestido de Nin, que disse que sugeriu que Luna também usasse um, mas ela estava usando uma roupa de maid, que Rudy elogia, já que ela deve ter escolhido essa para esconder sua pedra mágica. Lily e Lilia também se vestem com seus vestidos, e no baile eles ficam surpresos com tamanha elegância, mas todos comentam sobre a Santa Nin e que o clã dela iria se juntar a eles. Nin pede que Rudy não os deixe subestimá-lo, porque iriam fazer todos mudarem de opinião. E Marius quebra o clima tenso, sugerindo que eles encham a barriga. E um tempo depois, os sublíderes dos clãs, Ikki e Cynthia, chamam a convidada especial, a Santa Nin, pra subir no palco. Ela fica nervosa e Rudy a segura e diz que iria se queixar, então sobe no palco junto com ela. E Ikki diz que nunca pensou que a Santa realmente se tornaria uma aventureira, e ela responde que sempre quis se concentrar nas aventuras. E Ikki pergunta quem seria o homem ao seu lado, e Rudy se apresenta como o líder do clã. E Ikki se lembra que ele fazia parte do grupo do herói como um tanque, e que o antigo herói o chamava de inútil, e em várias ocasiões Kiglas pediu conselhos
conselhos sobre a composição do grupo e ele sugeriu que expulsassem seu tanque. Afinal, não se precisava de um tanque para invadir um labirinto. Rude fica indignado e Ikki continua falando que os tanques sempre diziam que estavam protegendo, mas na verdade só ficavam parados sem fazer nada. Mas de qualquer modo, ele deixa isso de lado e convida Nin a se juntar aos presas do Dragão Negro, já que seu talento estava sendo desperdiçado em outro clã sem nome. Mas Cynthia também faz o convite, já que a Garra do Tigre Branco também queria uma curandeira talentosa. Mas Rude os manda parar porque não iria permitir que nenhum deles fique com Nin. E Ikki pergunta se ele não queria um conselheiro pro clã, mas Rude diz que sentia muito. Mas Nin era uma amiga valiosa e não iria trocá-la. E só veio até ali pra formar uma aliança e a plateia começa a falar mal de Rude, que não passava de um tanque, deixando seus companheiros irritados. E Ikki diz que não podia confiar em um clã liderado por um tanque e volta a convidar Nin, que nega o convite. E diz que Rude era o tanque mais forte do mundo e Rude pega o microfone emprestado pra anunciar que iria invadir o labirinto de Keld, porque eles eram mais fortes que qualquer um deste lugar. Então poderiam rir se quisessem, mas quem o fizer iria se arrepender, já que iriam provar que suas expectativas estavam erradas e eles chegariam no andar 51, que nem mesmo os dois maiores conseguiram atravessar. O clima fica tenso e um homem sorri e diz que ele era um jovem espirituoso e adorava caras como ele. E Ikki fica nervoso pelo líder estar no baile e ele repreende o garoto pelo seu mau hábito de subestimar os novatos e se apresenta como Ghost, o líder do Presa do Dragão Negro. O líder aperta a mão de Rude, que nota que ele era incrivelmente poderoso, e o líder diz que se ele achava que pode invadir o labirinto, então estava disposto a considerar uma aliança com ele. E joga o microfone para uma mulher que surge com magia, e ela diz que também estava planejando ficar de fora dos holofotes. E Ghost pede que a líder do Garra do Tigre Branco, Lutel, não seja assim, e ela diz que também estava disposta a considerar uma aliança com o clã de Avancia, que dizia que iria conquistar o labirinto, mas claro que apenas se eles conseguissem. E Ghost estava ansioso e diz pra Rude não ser um cachorro que só ladra e não morde. E mais tarde Marius elogia sua declaração e questiona por que nem todos respeitavam sua força, já que qualquer pessoa forte o suficiente devia ser capaz de reconhecer que ele era excepcional, e promete que eles iriam conquistar o labirinto porque não iria deixar que ele zombe de Rude, mas agora ia tomar um banhozinho. Rude pede que ele não incomode ninguém e Luna e Nin o encontram e nota que ele parecia exausto. E Rude responde que não estava acostumado a falar para tantas pessoas, mas Luna diz que ele foi impressionante e Nin o agradece por protegê-la, mas de qualquer forma ela só queria dizer isso mesmo. Eles se despedem e Rude pensa que nem mesmo os dois maiores conseguiram atravessar o labirinto e duvidava que seja fácil, mas para proteger seu clã e amigos, ele iria conquistá-lo. Rude se despede de suas amigas e Lily puxa ele pro quarto porque tinha um pedido pra fazer, deixando ele envergonhado ao notar que ela estava quase sem vestido. Mas na verdade, Lily queria ajuda pra amarrar a parte de trás do vestido pra fazer uma surpresa pra sua irmã, e claro que Rude a ajuda e se despede da garota. Mas Lily pede que ele aguarde porque tinha mais algo a dizer e pergunta se a partir de agora ele iria dar o seu melhor como mestre de guild. Rude confirma e Lily diz que ele foi incrível quando anunciou isso a todos, ao contrário dela, que era fraca ao ponto de não conseguir dizer aos outros o que queria fazer. Rude pergunta se ela queria fazer algo e ela pede que ele não ria dela e admite que não era algo tão grandioso, mas não queria continuar dependendo sempre de sua irmã e queria aprender a se sustentar sozinha, porque quando sua irmã estava por perto, ela não precisava se preocupar com nada, já que Lilia sempre a protegeu porque sempre foi uma tonta desde criança, ao contrário de Lilia, que era perfeita e forte e sempre acontecia o mesmo nas lutas, já que ela apenas podia apoiá-la na retaguarda. Rude questiona se isso não acontecia porque ela era habilidosa com magia, mas ela diz que sua irmã também sabia usar magia, mas lutava de perto e quando elas se fundiam, sua irmã sempre ficava como personalidade principal, mas não podia depender dela pra sempre, então queria aprender a cuidar de si mesma. Rude entende a garota, já que como viviam juntas, seria
difícil dizer que queria ser mais independente, e por isso diz que ela poderia o causar todos os problemas que quisesse para que pudesse dar uma chance ao que queria fazer. Lily fica muito feliz e diz que iria pedir sua ajuda na próxima vez, mas acaba se atrapalhando e cai por cima de Rudy, gerando uma cena bem duvidosa. Assim que sua irmã sai do banho, Lilia fica furiosa e leva Rudy pro terraço, onde ele fica com medo que ela o empurre, mas Lilia diz que estava tudo bem e sabia que ele jamais iria machucar a preciosa irmãzinha mais nova de alguém, e só fingiu que estava irritada para falar com ele. Ela pergunta se já contou a história delas e Rudy se lembra que ela tinha mencionado que seus pais as abandonaram e tiveram que se virar sozinhas, mas Lilia diz que na verdade elas estavam sendo maltratadas e fugiram, já que o pai delas era um monstro. E mesmo que aquilo tenha sido um acidente, era difícil de ver Lily conversando com um homem normalmente, e o motivo de querer falar com ele seria o seu desejo de um dia levar Lily para um lugar onde ela possa ser feliz, então decidiu mantê-la segura até lá. Rudy entende a garota e percebe que elas realmente se amavam, tanto que Lily disse que Lilia era perfeita, algo que Rudy não achava, já que quando se tratava de sua irmã, ela perdia a calma, o que Lilia acha meio irônico vindo de Rudy, mas mesmo assim ela sorri e o agradece por ouvi-la, enquanto sua irmã estava no quarto aguardando, a coisa mais fofa. Mas voltando, e no outro dia eles se encontram no labirinto, onde Lily e Lilia acabaram de retornar do andar 49 e agora poderiam usar a caminhada na masmorra para teleportar eles até lá, já que Lily achou melhor eles não irem direto pro andar 50 para que possam identificar a frequência de aparição dos monstros. E além disso, Lilia conseguiu algumas informações, como a composição dos grupos que os dois maiores clãs utilizaram em suas incursões, onde o Presa do Dragão levou 4 atacantes e 2 healers, além do líder, e o Garra do Tigre Branco levou 4 magos de ataque e 2 healers, e os dois focaram em velocidade, e além disso, os andares tinham monstros que causavam efeitos de status, então a habilidade de Rudy, Corpo Saudável, seria perfeito porque iria anular todos os efeitos negativos. E todos estavam decididos porque iriam passar o andar 51 para formar a aliança, e agora eles vão até o círculo de teleporte, onde Rudy separa as funções e Lilia pede que ele a deixe liderar durante a batalha. Rudy percebe que ela já estava tentando mudar, então permite, mas pede que Nin a ajude caso necessário, já que seria melhor receber as ordens vindo da retaguarda, enquanto Lilia notava algo de diferente. Eles entram no labirinto e Marius nota a presença de monstros, e Rudy também percebe e fica confuso, e Marius explica que ele conseguia sentir porque era o administrador do labirinto de Avancia, e aliás, os monstros tinham sido bem posicionados, já que essas duas fendas levavam para o mesmo lugar, e enquanto enfrentavam um monstro, o outro iria aparecer atrás dele em uma estratégia de pinça, então deveriam tomar cuidado com esse guardião que parecia bem complicado. Os monstros finalmente aparecem e Rudy provoca os dois, que começam a atacá-lo, mas ele defende seus golpes, além de não ser afetado pelo veneno, e Marius elimina o primeiro, mas outro monstro aparece e Lilia salva Lily, que percebe que mais criaturas estavam se aproximando, então avisa Rudy que eles deveriam evitá-los, já que seria um combate desnecessário. Ele concorda e atrai as criaturas enquanto o grupo avançava. E mais à frente, as garotas elogiam Lily por sua liderança, deixando ela empolgada, enquanto Nin dizia que percebeu há pouco que eles poderiam decidir se queriam que Rudy absorvesse o dano da defesa deles ou não, algo que não acontecia antigamente. Então talvez a luta contra Marius deva ter evoluído sua habilidade. Marius comemora e diz que as habilidades de Rudy eram excepcionais, porque poucos tanques conseguiu chamar a atenção dos monstros com perfeição, assim como ele. E Nin diz que achava que todos os tanques conseguiam isso, mas na verdade Rudy que era bom demais. E Marius diz que seria ótimo se ele pudesse aprender a habilidade de autocura, mas Rudy fica confuso porque não sabia que essa habilidade existia, e Marius pergunta se os humanos não a conheciam, deixando todos curiosos porque achavam que ele também era um humano. Mas Marius explica que não era bem assim, e Rudy diz que pensando bem, eles mal sabiam sobre ele e apenas estavam arriscando as vidas juntos e esqueceram de perguntar sobre sua vida, e por isso ele pergunta se Marius poderia
contar um pouco sobre ele, mas claro que não precisava dizer nada que não queira. Marius fica aflito e diz que não tinha certeza se eles iriam o aceitar, já que na verdade era um demonoide e em termos gerais as criaturas desse mundo eram divididas em humanos e demi-humanos, e há muitos anos atrás existiam os demonoides, que eram semelhantes aos demi-humanos, mas os demonoides juraram lealdade a um demônio e não a uma divindade. E ele só podia administrar o labirinto porque era um demonoide. Rude pergunta o que ele queria dizer com isso e Marius diz que atualmente os humanos usam o labirinto para benefício próprio, mas eles tinham sido criados por um demônio para destruir o mundo, deixando todos surpresos, porque diziam que tinha sido criado por Deus para trazer riquezas ao mundo. Marius fica curioso sobre essa história e Lilia diz que era uma lenda, embora em algum momento eles já possam ter tido conhecimento da verdade. E Marius diz que agora eles sabiam da verdade e que um demonoide forte estava administrando esse labirinto, então deviam ter cuidado. Rude concorda e pergunta se eles não seriam seu povo se ele realmente queria enfrentá-lo, mas Marius revela que não gostava deles e se eles queriam viver dessa forma, então ele iria derrotá-los, não como demonoide, mas como Marius, e pede perdão por ter os colocado em uma luta pessoal. Mas Rude diz que no mínimo o considerava um amigo, então estava contando com ele. Dali pra frente, e as garotas também contavam com ele e não ligam pra sua raça, fazendo Marius ficar grato a Rude, porque tudo isso era graças a ele. E Lily acaba pedindo perdão por interromper esse momento, mas agora precisavam discutir a estratégia de como iriam enfrentar os monstros do andar 50. Rude concorda e Lily observa sua irmã, e assim eles avançam até o andar 50, onde o monstro seria um dragão de ossos que já era de conhecimento deles. Rude usa seu provocar e pensa na estratégia de Lily, que os avisou que esse dragão aplicava efeito de status e podia atrapalhar a formação, então Rude deveria atacar primeiro, enquanto Marius e sua irmã atacavam fora do alcance com golpes de esmagamento. E além disso, eles deviam encantar suas armas com fogo, que seria a fraqueza do dragão, e também alerta sobre o que o dragão faria quando atingisse uma certa quantidade de HP. E durante a batalha, Rude nota que o dragão era bem rápido e tinha golpes pesados, além de ter um ataque em área. E em um momento de descuido, o dragão ataca Marius e Lilia, aplicando um efeito venenoso neles. Nin e Luna curam os dois, enquanto Rude e Lily continuavam o combate. Rude volta a provocá-lo, mas depois de sofrer vários danos, o dragão o ignora e ataca aleatoriamente, além de usar um golpe em Rude que deixa seu escudo pesado como se fosse lama. Rude pede que Nin use uma magia de água para tirar isso dele, que mal conseguia se mover, e graças a ela o seu escudo volta ao normal, e Nin decide criar uma área de cura automática, já que parecia que a batalha seria longa, uma habilidade sagrada que apenas Nin conseguia usar. E assim se passa uma hora e finalmente o dragão muda de forma e cospe fogo, mas Rude se põe à frente e deixa o monstro surpreso por ele não ter virado cinzas. Rude provoca a criatura, que o ataca freneticamente, e Rude recebe 5.000 pontos de dano e vai até a área de autocura, enquanto Marius junto a Lilia atacavam a criatura, assim como Luna, Nin e Lily, que o atacam com magia de fogo, ganhando o tempo necessário para Rude se recuperar. Ele volta a provocar a criatura e usa esse novo dano para dar um fim no monstro com sua conversão de vida. E após a batalha, Nin o dá os parabéns por conquistar o andar 50. Ela ajuda Rude a se levantar e diz que imaginava que ele não pretendia invadir o andar 51 imediatamente, e ele concorda, porque por hoje era o suficiente e precisavam descansar. E do lado de fora, Lily aconselha que Rude não venda os materiais que coletaram hoje, senão iriam chamar muita atenção. Ele concorda e as garotas elogiam Lily porque seus comandos continuam ótimos até mesmo depois que retornaram, deixando ela muito feliz, mas agora estava na hora deles comemorarem. Mas Lilia pede desculpas e diz que precisava descansar um pouco, então pretendia voltar mais cedo, e Lily também se despede deles, enquanto Rude percebia que algo não estava certo.
Rude, Luna e Nin vão comemorar e Nin aproveita sua cachaça, despertando a curiosidade de Luna sobre o sabor, então Nin oferece pra garota. E Rude pensa que nunca viu um homúnculo bebendo e se pergunta se ela ficaria bem, mas ao olhar pra ela, ele nota que Luna queria muito, então permite, mas ao provar, Luna diz que era horrível, fazendo Nin e Rude darem muita risada. E logo em seguida, Nin muda de assunto e diz que Rude tem estado muito próximo de Lilia e Lily e pede a opinião de Luna, que também achava. E até faz Rude se perguntar se ela já tinha ficado bêbada, mas ele explica que elas têm os ajudado bastante, apesar de não serem do clã. E ele apenas estava preocupado se não estavam as atrapalhando. Então Nin questiona se eles seriam apenas amigos e Rude confirma, e a nossa maga veste sua camisa 10 e pergunta o porquê então eles não se tornavam mais do que amigos, deixando o Rude envergonhado. Mas ele explica que não estava pensando nisso por agora e apenas queria entrar nos labirintos para curar a doença de Manícia por completo. Então Nin conclui que teriam que resolver isso primeiro, e Luna questiona se isso significava que seu mestre não iria namorar ninguém por agora. Ele confirma e Luna diz que se divertia muito quando estava com ele e sentia um calor em seu peito e gostaria de passar ainda mais tempo com ele. Rude concorda e Nin o provoca, mas agora Rude decide pegar um pouco de água pra Luna bêbada. E ao retornar pro seu quarto, ele se depara com Lilia dormindo em sua cama. Mas antes de continuar, já vai deixando a sua inscrição pra receber o próximo episódio e nos ajudar na nossa meta tão sonhada de 50 mil inscritos. Aliás, já vai curtindo e comentando bastante pra receber mais vídeos como esse, mas bora pro anime. Lilia acorda e diz que queria perguntar algo, então pediu pra que Marius a deixe entrar, mas acabou adormecendo. E Rude pergunta sobre o que ela queria falar, e a garota diz que seria sobre o comportamento da Lily, que se esforçou muito e até mesmo Rude estava surpreso com o que ela tinha conseguido. E a garota diz que Lily sempre foi capaz de fazer as coisas se mantivesse a calma, e ela percebeu que Lily estava querendo mudar aos poucos, embora pareça que ela tenha ficado exausta hoje com tanto esforço, e pergunta o que Rude achava sobre mudanças. Ele admite que na verdade não gostava muito e usa como exemplo a Vância, porque às vezes achava que seria melhor se as coisas não tivessem mudado e não sabia se estavam fazendo a coisa certa, mas também estava feliz que as coisas tenham mudado, porque senão a Vância nunca teria se tornado tão animada. Então talvez seja melhor encontrar uma maneira de aproveitar as mudanças, mas Lily achava que seria melhor se as coisas continuassem iguais. E admite que era mais fraca que Lily, então sempre tentou apoiá-la e estava triste em vê-la se afastando dela. Rude pensa que a incapacidade de Lilia de deixar sua irmã ir embora podia ser um problema maior do que o desejo de Lily de ser independente, e diz que algumas coisas iriam mudar, mas ele tinha certeza que Lily e Lilia nunca mudariam e as duas sempre se dariam bem e ficariam juntas, mesmo que as coisas mudem, fazendo Lilia sorrir porque Rude tinha pensado bastante sobre isso, mais do que ela tinha imaginado, mas Rude diz que apenas estava falando o que tinha pensado. E Lilia fica grata porque era o que ela queria ouvir e diz que Lily estava tão brilhante no labirinto que ela nem conseguiu olhar pra ela, mas a partir de amanhã iria olhá-la direito. E no dia seguinte eles chegam no labirinto, onde tinham poucas informações sobre o andar 51, já que apenas os dois maiores clãs tinham chego lá e apenas sabiam que esse andar possuía uma névoa densa, então Rude pede que Lily use sua magia de detecção para encontrar os monstros, enquanto Marius e ele tentavam procurá-los. E Luna também deveria ficar atenta, mas Luna estava envergonhada e pede desculpas pelo dia anterior, porque ela não quis dizer aquilo, fazendo Nin dar risada porque ela era o tipo de bêbada que se lembrava das coisas. E Rude diz que estava tudo bem e eles chegam no andar 51, que estava completamente tomado pela neblina. Lily tenta usar sua detecção, mas falha, e Luna tenta usar sua magia de vento para dissipá-la e também falha. Então Marius explica que essa névoa era feita de mana e o vento não iria dissipá-la, mas como os monstros também possuíam mana, eles poderiam se concentrarem. Para encontrá-los, Rude decide tentar e sente alguma coisa vindo, então usa seu provocar para segurar o primeiro golpe, que seria uma magia de água, o que faz Lily descobrir que tipo de monstro seria. Eles têm dificuldade de encontrá-los, e Rude avisa que eles estavam tentando cercá-los e volta a usar o seu provocar, mas dois monstros
monstros aparecem atrás dele, e Marius os salva, e depois que os ensinou como detectá-los, eles conseguiram eliminar todos os monstros. E o grupo pôde descansar um pouco antes de irem pro próximo andar, então Nin decidiu cozinhar os monstros que enfrentaram para eles comerem, deixando Marius impressionado, porque não sabia que eles eram tão gostosos, enquanto Rudy checava os materiais que tinham conseguido. Lilia se aproxima dele e o agradece porque graças à conversa deles, ela não teve problemas em olhar para Lily no labirinto. E agora eles partem pro próximo andar e se deparam com uma caverna enorme, que parecia uma sala de chefe. E no centro surge um esqueleto com 3 orbes, algo que nenhum deles tinha visto antes. Mas Rudy sentiu a pressão enorme vinda do monstro e diz pra Lily dar as ordens, enquanto ele começava com uma investida. Ele provoca a criatura, mas o monstro usa a esfera amarela como um escudo, surpreendendo Rudy. E logo em seguida o monstro usa a esfera vermelha para disparar uma magia de fogo. Rudy consegue se defender e o monstro o golpeia com a espada, mas assim ativa a orbe azul e acelera seu movimento, fazendo Rudy perceber que a amarela agia como um tanque e o azul como magia de fortalecimento. E por fim, o vermelho que lançava feitiços ofensivos. Mas o pior seria o seu cristal amarelo, porque ele não sabia como iriam golpeá-lo. Rudy volta a provocá-lo e o monstro defende o golpe de Marius e Lilia, fazendo Rudy perceber que o cristal erguia apenas uma barreira. Então ele aproveita essa brecha e diz que eles deveriam continuar o atacando. Mas o monstro usa um novo golpe e faz uma luz surgir. E Rudy se pergunta o que seria isso, então Marius diz que tinha algo de errado com Lilia, que estava o atacando enquanto mandava ele parar de maltratar Lily. E vemos que a garota estava tendo alguns delírios com suas antigas memórias, onde seu pai batia em sua irmã. Rudy pede que Nin a cure, mas as outras garotas também estavam sob o efeito de status do monstro, e ela teria que cuidar delas primeiro, fazendo Rudy perceber que apenas ele, Nin e Marius tinham resistência a efeito de status, e se todos tivessem sido afetados, teria sido o fim do grupo. O caveirão volta a atacá-lo e Rudy pede que Marius o segure enquanto ele cuidava de Lilia. Ele provoca a garota e a prende no chão enquanto se lembrava do que ela tinha dito no telhado, quando confessou que seu pai as maltratava, fazendo ele perceber que ela estava tendo visões de seus traumas e se lembra que às vezes as situações de pânico poderiam ser curadas com palavras que neutralizavam a causa. E a diz que não tinha ninguém que iria causar mal a elas. Lilia para de se debater e Rudy diz que ela não precisava se preocupar porque agora as duas eram fortes. E nas memórias de Lilia, ela enxerga Rudy estendendo a mão para elas e dizendo que ele e seu grupo estavam ali por elas. E promete que não importa o que aconteça, ele sempre iria protegê-las. Lilia começa a chorar e volta ao normal e Rudy diz que ela não precisava se preocupar, porque agora ela tinha muitas pessoas para ajudá-la. A garota sorri e diz que ele estava certo, então Rudy volta a focar no esqueletão. E Marius diz que eles tinham que cuidar rápido daquele escudo que era um problema. Rudy concorda e o monstro o acerta com sua magia de fogo. Então Nin o molha para aumentar sua resistência ao fogo e Rudy parte para cima do esqueleto, que volta a erguer seu escudo, mas ele nota que as gotas de água o atravessam. E o faz perceber sua fraqueza. Rudy avisa Marius e Lilia que as gotas de água atravessaram o escudo, então provavelmente ele não conseguia bloquear ataques físicos e mágicos ao mesmo tempo. E com isso, Lilia o ataca com sua magia de fogo. O grupo começa a atacá-lo e o esqueleto tenta confundi-los novamente, mas não funciona, já que Nin bloqueia seus efeitos. E em seguida, as garotas usam suas magias elementais, deixando Rudy impressionado, enquanto corria em direção ao monstro, mas Nin avisa que desse jeito ele também seria golpeado. Mas esse era seu plano, já que iria usar a conversão de vida, e com isso ele consegue golpear o monstro, que vai ao chão. Mas ao se levantar, ele se divide em dois, deixando o grupo preocupado. Os dois esqueletos atacam Rudy, e ele pede que Lilia e Marius derrube um deles, mas eles não sabiam qual seria o verdadeiro. Mas Luna usa sua magia para descobrir o verdadeiro. O grupo o ataca e Rudy nota que seus movimentos tinham mudado, e ao atacá-lo com seu escudo, ele faz o escudo do monstro rachar, dando a oportunidade de Lilia e Marius o atacarem, e graças a isso eles finalizam o monstro. Rudy pega o cristal do monstro e todos ficam
estavam exaustos. Então Rude sugere que eles encontrem o círculo mágico para fazerem uma pausa antes de continuarem. Mas Lily não encontra nada e Marius diz que não tinha certeza, mas talvez o guardião estivesse pensando, porque era possível que esse monstro tenha sido sua obra-prima. E ao derrotá-lo, ele ficou com medo e fechou o acesso pro próximo andar, apesar de Marius ter uma sensação incomum a respeito desse guardião. Então Rude decide que seria melhor eles voltarem pra casa, já que esse seria o máximo que eles poderiam chegar. Mas uma garota surge atrás dele e pergunta se eles já estavam indo embora. Ela dá uma mordidinha no pescoço de Rude, que se vira pra ela e se pergunta quem seria essa garotinha que tinha uma presença tão imponente. E Marius diz que isso era péssimo e 4 círculos mágicos aparecem, invocando 4 daqueles esqueletos. Rude fica preocupado porque isso seria um baita problema e a garotinha diz que tinha se esquecido que deixou configurado para aparecer mais 4 esqueletos. E com apenas um golpe de seu leque, ela elimina todos os esqueletos, deixando todos surpresos. Enquanto Marius dizia que não esperava que ali tivesse um rei demônio. Finalizando assim o 8º episódio. Muito obrigado a quem ficou até aqui e não se esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!